Bom dia, irmãos. Mais um dia. Glória a Deus. Tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer Êxodo capítulo 15, que são 3 versículos que falam a dança de Miriam e das mulheres. O capítulo 20, então Miriam, a profetisa, a irmã de Araão, tomou o tamborim na sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com dança. E Miriam respondia: Cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo e seus cavaleiros. E o 22, depois fez Moisés a partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur. E andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então, aqui aparece Miriam, chamada profetisa, a primeira mulher citada na Bíblia com esse título, Ela era irmã de Moisés e de Arão, Depois da travessia do Mar Vermelho, ela lidera as mulheres em louvores, a Deus, usando o quê? Usando tamborins, Estavam felizes, por ter conseguido atravessar o Mar Vermelho. Então, começam a cantar louvores e a dançar, E as danças, esse ato mostra alegria, gratidão e reconhecimento da vitória de Deus sobre o Egito, Nunca repetir em forma de refrão, o cântico. Moisés havia entoado antes também, No capítulo 1 de Êxodo aqui, ele também cantou. Lançou no mar o cavalo e seus cavaleiros, Eles estavam o quê? Felizes, por ter conseguido fugir de Faraó, E ter conseguido atravessar o Mar Vermelho, Então era como se as mulheres respondessem em coro, ao cântico principal. O foco está na vitória na vitória de Deus, Lançou no mar o cavalo e seus cavaleiros, Lembrando que foi o Senhor, que derrotou o exército de Faraó. Não foi o povo, foi Deus que ajudou eles, Foi Deus que ajudou eles a fazer a travessia, Porque Faraó estava atrás tentando nos alcançar, E eles tiveram que apressar, para conseguir fugir de Faraó, porque o Faraó já não estava nada satisfeito. Ele deixou o povo embora e de repente ele achou que deveria ir atrás do povo de Deus. Mas como Deus é lindo, ele disse para Moisés falou: e aí, e agora? Pega o seu cajado, e coloca, acho que sobre a água, Aí o mar abriu, Depois dessa celebração, começa a jornada, A jornada difícil. Depois dessa travessia, eles começam uma jornada difícil no deserto, Moisés, o que ele faz? Ele conduz, o povo pelo deserto, o deserto de Sur, Chama o deserto de Sur. E logo eles enfrentaram um desafio, que eles ficaram 3 dias nesse deserto sem água, Isso mostra a transição
entre a alegria da libertação, né? E a dura realidade da caminhada no deserto, que era o que era uma prova de fé deles, né? Mas não foi fácil, né? Você já pensou no deserto 3 dias sem água? E o único que poderia ajudar eles mesmo, quem era? Deus, né? Na água, na comida, porque no deserto, irmãos, não tem nada. O deserto é seco, né? O deserto não tem sombra, o deserto não tem nada, né? Deserto, então, por isso que é o nome deserto, é seco, sem nada. Então Deus deu o alimento, Deus deu a água, né? E Deus acompanhou eles nessa trajetória, né? Que não foi fácil, né? E a adoração, o louvor a Deus deve ser a resposta, né? Natural às suas vitórias, né? Em nossa vida. Miriam mostra o papel de importância das mulheres na adoração e no testemunho da fé, né? Porque sem Deus não vamos em lugar nenhum, né? Então elas começaram a adorar e a cantar, né? Agradecendo a Deus, né? Pelo que Deus está fazendo por eles, né? E muitas vezes, depois de grandes livramentos, vem também desafios, né? Aqui a falta de água, né? Isso nos ensina que a caminhada com Deus tem seus altos e baixos, né? Mas ele continua sendo o provedor, né? Porque se não fosse Deus, irmãos, como eles iam atravessar um deserto sem água, sem comida? Não ia chegar nem no 10º dia, porque o ser humano não fica sem água, né? E sem comida, né? Então Deus é a companhia, é a direção deles para chegar até a terra que mana mel e leite, né? Então, irmão, o que quer dizer desses 3 versículos que eu entendo? Sem Deus não somos nada, né? Tudo é Deus, Deus na frente e nós atrás, né? Clamando ao Senhor pelas nossas aflições, né? Às vezes o irmão tá aí, ó, sentado naquela aflição, né? Preocupado. Dobre o seu joelho, irmão, e clama ao Senhor, né? Pega a Bíblia, lê uns versículos da Bíblia, né? Que a Bíblia é viva, Deus vai falar com ela, por ela, né? Com você, né, irmãos? Às vezes Deus, você está aí desesperado e Deus está ali, ó, de braço aberto, né? Esperando teus filhos, né? Ouvindo, porque nós ainda deitamos e dormimos, descansamos, mas Deus não, 24 horas ali, esperando, né? Esperando a nossa oração, o nosso clamor, a nossa aflição, a nossa angústia. Então devemos joelhar e clamar ao Senhor, que Ele está o tempo todo, irmãos, ali de braço aberto, nos esperando, né, para nos dar a solução do nosso problema. Então devemos o quê? Clamar ao Senhor. É o único Deus vivo, né, que pode nos responder e nos ajudar, né? Então devemos clamar e ser persistente, né? Porque Deus, Ele responde. Ele responde e Ele é o único que pode nos ajudar, né? Porque Ele estando junto com a gente ali, com a sua presença, né? Já basta. Como Ele disse para Paulo, a minha graça
já basta. Então a presença de Deus já basta, né? Então, irmãos, é o que devemos fazer. Vamos clamar ao Senhor e dobrar o seu joelho e fazer as suas orações. Você pode ter certeza que Deus vai te responder e vai te ajudar. Não temos mais ninguém para pedir socorro, só Ele mesmo. Então não esqueça que Ele está de braço aberto, clamando: vem, meus filhos, clama a mim que eu te responderei. Então é só Ele para nos ajudar. Amém, irmãos? É o que eu entendo desses 3 versículos, né? De a dança de Miriam e das mulheres, da felicidade, né? Depois da travessia do Mar Vermelho, né? Que na verdade foi tudo Deus, não temos outros. Tudo que aconteceu na vida deles, tudo que eles conseguiram, né, chegar do outro lado, foi a ajuda de Deus. Sem esse braço forte, sem essa mão poderosa, não chegamos em lugar nenhum. Só Ele mesmo. Então clama ao Senhor. Viu, irmãos? Que vocês alcançarão a vitória. Que nem eles alcançaram, nós também alcançaremos. Amém? É o que eu entendo hoje. Tenha um bom dia, né? Um sábado para vocês, uma boa tarde, né? Uma tarde abençoada, né? E cheia de bênçãos do Senhor. Glória a Deus, que Deus proteja todos, né? Que no final do dia nós também vamos cantar a vitória que nem eles cantaram. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Amém?